Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para a segunda aula do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre Past Continuous. Acompanhe a leitura do livro lá na página 339. O Past Continuous, ou Past Progressive, passado contínuo, é usado para se referir a uma situação que estava em andamento em determinado momento no passado. Nós vimos em aula o Present Continuous, que indicava uma ação que está em andamento no momento em que eu falo. O Past Continuous indica uma ação que estava em andamento. Então, tipo, eu estava jogando enquanto minha mãe estava cozinhando. Então, é uma ação que estava acontecendo enquanto outra também estava acontecendo ao mesmo tempo ou aconteceu, ok? E como é que eu faço como é que eu formo uma frase no Past Continuous na forma afirmativa? Vamos lá. Eu vou usar o sujeito, e o sujeito pode ser um pronome, you, he, she, it, we, you, they. Pode ser o nome, Maria, João, Peter, Mariah, o nome que for, tá? Mas o verbo to be no passado. Vamos lembrar como é que se conjuga o verbo to be no passado? Vamos lá. Antes de conjugar qualquer verbo, eu coloco os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Verbo to be no passado eu conjugo da seguinte forma. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então você vai trabalhar de acordo com o sujeito que você for usar, ok? Então o verbo to be no passado pode ser was ou were, dependendo do sujeito que você for usar. Mas o verbo principal, que aí no caso é o verbo da ação que você estiver trabalhando, andar, dançar, comer, beber, seja lá qual for, com o ing no final. Esse ing é a partícula de gerúndio, é o que vai indicar, né? Ando, indo. Então vamos lá formar uma frase na forma afirmativa. Sandra eu sei que é she. Se Sandra é she, qual vai ser o verbo to be no passado que eu vou usar? Was. Sandra was. Vou pegar o verbo. Vamos dizer que Sandra estava bebendo. Drink. E para formar o endo, bebendo, eu vou usar o ing. Drinking milk. Estava bebendo leite. Então vamos lá. Sujeito, verbo to be no passado combinando com o sujeito, verbo principal e ing. É assim que eu formo uma frase no Past Continuous. Isso é na forma afirmativa. Na forma negativa, basta eu colocar o not. Onde vem o not numa frase que tem verbo to be? Sempre depois do verbo to be. Então vai ficar Sandra was not. Ou eu também posso dizer wasn't. E o restante, normalmente. Drinking milk. Então, Sandra estava bebendo leite. Sandra não estava bebendo leite, ok? E se eu quiser fazer uma pergunta no Past Continuous? Eu vou pegar o verbo to be, que é o was ou were. No caso dessa frase é o was. Colocar na frente do sujeito. Gente, nenhuma novidade aqui. A gente está fazendo isso desde que nós aprendemos o verbo to be. Na forma interrogativa, o verbo to be passa para frente do sujeito. Então vai ficar was Sandra drinking milk. Então vamos lá. Forma afirmativa. Sandra estava bebendo leite. Negativa. Sandra não estava bebendo leite.
Interrogativa. Sandra estava bebendo leite? Se o sujeito for, por exemplo, they were playing videogame. Vamos ver se essa frase está no past continuous. Sujeito, verbo to be no passado. Por que aqui é o was e aqui ficou o were? Porque o sujeito é diferente. Aqui era Sandra, she. Aqui é they, eles. Então vai ficar o were. Na forma negativa, they were not. Ou eu também posso abreviar weren't playing videogame. Na forma interrogativa, o verbo to be passa para frente. Were they playing videogame? Então, eles estavam jogando videogame. Eles não estavam jogando videogame. Eles estavam jogando videogame? Então lá, qual é o tempo verbal que nós estamos aprendendo hoje? Past continuous, que é um tempo que indica uma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado. Como é que eu formo uma frase no past continuous? Sujeito, verbo to be no passado, que eu já sei que é o was ou were, mas o verbo principal com o ing. Não pode esquecer o ing. O ing é o que dá a ideia de ando, endo, indo, que é o gerúndio do verbo que nós estamos trabalhando. Para passar para a forma negativa, not depois do verbo to be. Para passar para a interrogativa, verbo to be na frente do sujeito. O past continuous ele pode ser usado nas seguintes circunstâncias. Acompanha comigo lá na página 340. Quando duas ou mais ações aconteceram ao mesmo tempo no passado. Neste caso, é comum o uso de while. Então, por exemplo, eu estava caminhando enquanto você estava jantando. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso ligar as duas orações com while, que significa enquanto. Logo, a primeira oração vai estar no past continuous e a segunda também. Bom, e lá embaixo, outra situação em que a gente pode usar o past continuous. Quando uma ação que estava acontecendo foi interrompida por outra ação pontual. Neste caso, a ação pontual deve estar no simple past e é comum o uso da palavra when. When significa quando. Por exemplo, eu estava fazendo janta quando a campainha tocou. A campainha tocou, foi um fato, não estava tocando todo o tempo. Então, neste caso, eu uso uma oração no past continuous e a outra no simple past. Lembra de simple past? Simple past dos verbos regulares, acrescenta ed. Dos verbos irregulares, tem aquela listinha que a gente precisa decorar, tá bom? Então, é muito importante se atentar ao uso do while, que significa enquanto, liga duas orações no past continuous, e o when, que significa quando. Uma oração no past continuous e a outra no simple past. Pode inverter, tá? A primeira pode estar no simple past e a segunda no past continuous, ok? Gente, tem algumas regrinhas específicas que a gente precisa se atentar, né? Como o uso do ing e o uso correto do verbo to be. Mas nós aprendemos present continuous, então não é difícil. É a mesma coisa, só muda o verbo to be, que era no presente, agora passa a ser no passado. Eu vou deixar aqui no quadro quais são as atividades que vocês vão realizar do livro, tá? Vocês façam com atenção. Qualquer coisa vocês podem chamar para tirar dúvida. Um beijo para vocês.